Olá, queridos amigos e queridas amigas. Sejam bem-vindos e bem-vindas às nossas reflexões éticas e espíritas sobre questões do Livro dos Espíritos, que é a obra mais importante do Espiritismo. Nós vamos dar sequência ao capítulo 2, Provas da Existência de Deus, agora abordando a questão número 6. Nesta questão, Kardec afirma que o sentimento íntimo da existência de Deus é universal e não depende apenas da educação ou de ideias adquiridas através do meio, através de ensinamentos. Isto desloca a espiritualidade do campo do aprendizado externo para o núcleo da consciência, mostrando que a noção do bem, do justo e do sagrado acompanha o ser humano desde sempre. Na prática, isto torna a ética espírita vivencial e cotidiana, é para o nosso dia a dia, é para as nossas questões comuns, pois chama cada pessoa a reconhecer e ouvir a própria consciência como guia moral. É interessante isso, né? Nesta questão, Kardec aborda com muita propriedade o sentimento íntimo da existência de Deus como algo inerente ao espírito e não mero produto cultural. Esse sentimento fundamenta valores morais centrais da ética espírita. Então, nesta questão 6, nós vamos ver o seguinte, que o sentimento íntimo da existência de Deus, ele pergunta, que trazemos conosco, não seria o efeito da educação e do produto de ideias adquiridas pelo meio, por exemplo? Aí vem a resposta. Se assim fosse, por que vossos selvagens também teriam esse sentimento? Nós já comentamos na questão anterior, aquele livro de Ernesto Bozano, né, sobre as sociedades primitivas e suas relações com o transcendente, onde não há povos selvagens sem um Deus, no verdadeiro sentido da palavra. Mas os há em nenhum momento sem espírito. Então, de uma forma ou de outra, nós sempre referenciamos o desconhecido, o transcendente, o espiritual. Então, isso é interessante. E nessa questão é aprofundado. Então, esta é a relação que nós trazemos com o nosso íntimo. E Kardec faz alguns comentários agora nessa questão, vale a pena nós refletirmos um pouco sobre eles. Primeiro, se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse mais que o produto de um ensinamento, né, exterior, não seria universal, nem existiria como as noções científicas, senão entre os que tivessem podido receber esse ensinamento. Somente os cultos, os eletrados, né, os acadêmicos, aqueles estudiosos é que teriam esse sentimento. Não, isso não há fronteiras para que esse sentimento brote. Às vezes, as pessoas mais simples têm esse sentimento muito mais visível por nós. Então, esta questão número 6, temos algumas aplicações práticas no nosso dia a dia que a gente pode tirar. Na prática, isso torna a ética espírita vivencial e cotidiana, pois chama a cada pessoa a reconhecer e ouvir a própria consciência como guia moral. É interessante isso, né? Então, nessa questão, Kardec trata do sentimento íntimo da existência de Deus como algo inerente ao espírito e não mero produto cultural. Esse ensinamento fundamenta valores morais centrais da doutrina espírita. É algo que trazemos conosco. Daí nós podemos extrair alguns aspectos éticos e valores morais presentes desse texto, né, que podemos refletir. O primeiro é a consciência moral inata que todo ser humano tem. É um valor moral aí que podemos extrair, que é uma lei natural inscrita na consciência. Isso tem uma questão do Livro dos Espíritos que aborda muito isso. Ao afirmar que o sentimento de Deus é universal e independe de educação formal,
Essa questão nos ensina que, primeiro, a consciência moral precede a instrução, independe da instrução, ela vem antes, nós já trazemos conosco. Outro dado importante, o bem e o justo são intuídos pelo Espírito. Aí que vem da nossa consciência moral interior. A moral não nasce apenas de códigos externos, nós trazemos conosco. Quando nós encarnamos, trazemos de outras vidas, de outras vivências, aquilo que está construído e consta da nossa essência espiritual. Daí podemos concluir que a ética espírita se ancora, tem como base a voz íntima da consciência. Cada um age conforme a sua consciência. Outro princípio importante que podemos tirar dessa questão: a universalidade do sentimento religioso. De uma forma ou de outra, ele sempre se demonstra, ele sempre se apresenta em várias sociedades humanas. Então temos aí um valor importante, que é a igualdade espiritual. E a questão é lembrada: por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Então isso independe de barreiras e de cultura e de religião. Então esse ensinamento reconhece, que todos os povos, em todos os tempos, possuem noção do sagrado. É isso que a história, a antropologia nos mostra. Não há povos sem Deus, entre aspas, vamos colocar assim. Apenas formas diversas de compreendê-lo, de referenciá-lo, de admirá-lo. Daí podemos concluir o primeiro valor moral: respeito às culturas e às crenças, sem termos uma hierarquização espiritual, ser melhor do que as outras. Todas, na sua essência, têm os mesmos princípios. Outro princípio importante, ético-moral: rejeição do elitismo intelectual religioso. A minha religião é melhor do que a outra. O meu conhecimento é superior ao outro. Por isso eu sou um ser privilegiado por Deus. Isso é um engano enorme, É uma cegueira moral. Então o valor ético que nós podemos tirar daí é a humildade e a fraternidade em respeito ao outro, da maneira como ele é, como ele se porta na vida perante a sua religiosidade. Se ele tem ou não, não importa, depende da sua consciência perante o mundo e perante a vida. Ao negar que a ideia de Deus seja privilégio dos instruídos, primeiro, combate-se a superioridade intelectual. Não somos superiores a ninguém. Cada um o seu grau evolutivo que conseguiu alcançar até agora, mas ele não tem a verdade e nem é proprietário dela. Rejeita-se a noção dos eleitos do saber, os eleitos de Deus, que muitas religiões, muitas doutrinas pregam, que somente aqueles que seguem os seus preceitos são abençoados e abraçados por Deus. O Espiritismo não tem essa noção. Então a moral espírita, ela afirma que a verdade essencial é acessível a todos, depende do nosso grau evolutivo e do nosso esforço para compreendê-la. Estamos concluindo aqui que a fé como intuição espiritual e não imposição, ela parte de dentro para fora e não de fora para dentro. Então aqui nós temos um valor muito forte doutrinário, que é a liberdade de consciência. Cada um tem o direito natural de acreditar naquilo que ele julga melhor. Então esse sentimento íntimo que nós temos não depende de catequese, não depende de ensinamentos. Ele não é imposto e não nasce do medo, e nem pode nascer do medo, senão não seria verdadeiro. Então a fé legítima, ela é livre, íntima e consciente, jamais coercitiva, jamais imposta, jamais obrigatória. Essa não é a verdadeira fé imposta pelo medo. O último, para nós terminarmos aqui, que tem muitas reflexões que essas questões nos trazem, é que a responsabilidade pessoal
diante da lei divina, ou das leis naturais, ou das leis morais. É a autorresponsabilidade que é um valor moral muito forte. Então daí podemos concluir, se o sentimento de Deus é inerente, está conosco, com todos os espíritos, ninguém pode alegar ignorância absoluta do bem. Todos nós possuímos a semente do bem conosco. Isso tem uma passagem, no Evangelho segundo o Espiritismo, muito importante, que diz, por mais maldosa que seja aquela pessoa, por mais o mal que ela produz na sociedade, ela tem no seu íntimo a semente do bem. Ela vai se transformar num ser melhor. Cada espírito responde conforme a sua própria consciência. Isso é muito importante. Então, podemos resumir desse aspecto que a ética espírita funda a responsabilidade no conhecimento que cada um tem, íntimo, do dever. Daí nós podemos fazer uma grande síntese dessa questão 6, em que o texto nos ensina que, segundo o Espiritismo, primeiro, a consciência moral é inata. Segundo, o sentimento de Deus é universal. Terceiro, a fé verdadeira é íntima e livre, e não imposta, e não obrigatória. Não há privilégios espirituais. E a outra questão é que a responsabilidade nasce da consciência. E, finalmente, a fraternidade decorre da origem comum que todos nós temos perante a humanidade e perante o outro. Então, em termos morais, nós podemos sintetizar a questão 6, que ela nos afirma que o espírito traz em si as sementes do bem e do dever. Educar-se moralmente, que é a grande proposta doutrinária, é fazê-las florescer pela razão, pelo amor e pela vivência do bem. Esse é o convite que essas reflexões nos trazem e que compartilhamos com todos. Obrigado pela atenção e até a próxima questão.